Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Se Deus Quiser, e está baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 12 a 16. Leiamos. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, ordenou. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Se Deus quiser. Esta é uma expressão banal do nosso linguajar cotidiano. Usamos em muitas situações. Se Deus quiser, vou fazer isso. Se Deus quiser, vou fazer aquilo. Se Deus quiser, vai acontecer isso. Se Deus quiser, vai acontecer aquilo. Na verdade, trata-se de uma quebra do terceiro mandamento da lei de Deus, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque nós usamos essa expressão sem pensar no que estamos falando. Na verdade, não nos preocupamos com o que Deus queira ou não, com a vontade de Deus para a nossa vida. É uma expressão, vamos dizer assim, uma força de expressão, como diz o povo, né? Se Deus quiser. Porém, no caso desse homem aqui, da história que Lucas narra, o leproso, não foi uma quebra do terceiro mandamento. Ele não tomou o nome de Jesus em vão, do Senhor em vão, porque ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que ele precisava que Jesus fizesse uma coisa que só Jesus podia fazer, que era curá-lo da sua lepra. Ele já tinha ouvido as histórias. Por isso, ele ousadamente se aproximou de Jesus, se ajoelhou diante dele e pediu: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me limpar. Os leprosos eram tremendamente discriminados naquela época, naquela sociedade. Na verdade, a lepra naquela época era qualquer doença crônica da pele, não apenas aquilo que nós conhecemos hoje como hanseníase. O leproso era obrigado a isolar-se de todo mundo, sair da cidade, sair da sua casa, ficar andando em lugares ermos. Muitas vezes eles andavam em bandos, os leprosos se juntavam e armavam lá uma barraca qualquer longe da cidade. Eles eram obrigados a gritar quando alguém se aproximava: leproso, leproso! Porque quem se aproximasse não precisava tocar. Quem apenas se aproximasse de um leproso era considerado imundo, porque a doença era associada com imundície moral e espiritual, com pecado.
Por isso que quando um leproso era curado, ele precisava se apresentar perante o sacerdote. A sua cura devia ser devidamente verificada, apurada, isso às vezes demorava dias. Tinha que oferecer um sacrifício, uma oferta a Deus pela sua cura, e só depois ele era declarado limpo, curado, não mais uma pessoa imunda, e reintegrado à sociedade. Jesus respondeu para aquele homem: eu quero. E, admiravelmente, Jesus o tocou. Isso era uma coisa temerária naquela época. Tocar um leproso, não somente se aproximar dele, transmitia imundície para quem o tocava. Mas Jesus era a pessoa que, ao invés de se tornar imunda por nos tocar alguém, ele é que tornava a pessoa imunda limpa. Jesus tocou aquele homem, dizendo: eu quero, seja curado, fique limpo. E diz a palavra de Deus que imediatamente ele foi curado da sua doença. Seu corpo ficou, sua pele ficou limpa de toda aquela doença. E depois Jesus disse para ele: não diga isso para ninguém. Não saia por aí espalhando essa notícia, essa cura. Vá direto para o sacerdote, mostre-se a ele, ofereça a oferta que a lei de Moisés determina. Isso vai ser o seu testemunho perante a sociedade. E você vai voltar para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua vizinhança. Então, essa história que Lucas nos conta, ela nos traz algumas coisas, algumas ilustrações, algumas lições muito importantes. Porque essa expressão, se Deus quiser, ou a expressão que ele usou, se o Senhor quiser, é a mesma coisa. Ela, na verdade, nos transmite algumas coisas muito importantes nessa história do homem leproso. Nós aprendemos aqui que Deus quer, não é uma condição. O Deus da graça, da misericórdia, do amor, o Deus Todo-Poderoso, ele sempre quer nos fazer o bem. Ele quer restaurar a vida humana em toda a sua plenitude. Não somente curar de uma doença do corpo, não somente resolver um problema material, mas limpar o nosso coração. A lepra, como nós dissemos, era associada a uma ideia de pecado. E a grande doença do ser humano é o pecado. Por isso que a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele nos limpa perante Deus. Ele é o resgate pelo nosso pecado. A palavra de Deus diz que este sangue derramado na cruz é a oferta de Deus pelo nosso pecado para nos limpar. Deus não faz nenhuma acepção de pessoas. Qualquer um que o busque e o procure poderá receber a sua bênção, a sua graça. Foi assim. Jesus tocou aquele homem, um imundo, um leproso, que vivia nos ermos, nas proximidades das cidades, gritando: sou leproso, sou imundo. Jesus tocou o homem imundo e o limpou. Jesus não rejeita ninguém. Ele disse: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E isto é coisa que Jesus faz instantaneamente. Diz aqui que no mesmo instante, aquele homem foi curado da sua doença. Jesus pode fazer isso por você agora.
Basta crer nele, como aquele homem creu. Basta se ajoelhar, se prostrar diante de Jesus e dizer: eu quero ser curado. E o Senhor tem poder para fazer isso. E você vai receber essa bênção agora mesmo. Deus também quer que nós sejamos novas criaturas, que nós nos integremos na sociedade, que nós voltemos para a nossa família, para viver uma nova vida. Vejam só, Jesus diz para ele: vai lá se apresentar diante do sacerdote. Porque isso é o que mandava a lei para os judeus naquela época. No livro de Levítico, que pertence à chamada lei de Moisés, há 2 ou 3 capítulos descrevendo como é que o homem que era leproso devia se apresentar perante o sacerdote, devia ser testado se realmente estava curado, devia passar por todo um ritual e só depois disso era declarado limpo, imundo, limpo da sua imundície e aceitado publicamente. E então ele era reintegrado à sua família, voltava para a sua casa, voltava para o seu trabalho. E Jesus disse: isso será um testemunho. Testemunho do poder de Jesus. Testemunho de que Jesus pode transformar a vida humana. Testemunho de que Jesus pode curar, pode limpar. Mas Deus quer também que nós entendamos corretamente quem é Jesus e qual é a sua missão. Notem que os 2 últimos versículos que lemos é um registro do próprio evangelista Lucas, dizendo que Jesus se tornara tão famoso por causa dos seus milagres, das suas curas e dos seus ensinos, que as multidões iam atrás dele para serem curadas. Mas Jesus não gostava disso, Jesus não queria isso. Tanto é que ele disse ao leproso: não diga para ninguém isso que aconteceu aqui, não saia por aí publicando isso. O que era muito difícil, certamente. Provavelmente ele, assim que chegou lá, perante o sacerdote, assim que chegou lá, junto com a sua família, eles devem ter perguntado a ele se eu fui curado por Jesus, eu fui limpo por Jesus, eu sou um novo homem. Mas Jesus não queria esta fama, ele não queria ser conhecido como operador de milagres. Ele não queria ser conhecido como um mestre de religião. Ele não queria ser conhecido como um libertador político, como alguém que tinha vindo para ser aquele Messias libertador, militar, político que o povo esperava. Jesus queria ser conhecido como o Salvador do mundo. Certa ocasião, na casa de Zaqueu, ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso, muitas vezes, Jesus se retirava para lugares ermos, retiradas estratégicas, para orar, para meditar, para pensar. Isso aconteceu, por exemplo, quando ele fez aquela grande multiplicação de pães e peixes. E a multidão foi atrás dele para transformá-lo em rei. O rei do pão, não é? O rei do alimento. Mas Jesus não queria isso. Jesus queria ser o pão da vida. Jesus queria dar a nós a água da vida. É isso que Deus quer que nós entendamos. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? O leproso foi muito ousado, não? Porque ele era proibido de
se aproximar das pessoas. Mas quando ele viu Jesus, é este o homem, e foi buscar Jesus, aproximou-se de Jesus, ajoelhou diante de Jesus, ficou tão perto de Jesus, e Jesus o tocou, porque ele tinha necessidade de Jesus, e ele sabia que só Jesus poderia satisfazer essa necessidade. Essa foi a parte dele. Essa também é a nossa parte. Reconhecer a nossa necessidade, buscar Jesus e receber a sua bênção. Que Deus o abençoe.